Olá, seja muito bem-vindo à nossa querida Escola Bíblica, este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade, ao longo destas semanas, de estudar este tema maravilhoso. Já vamos em 12 programas em que tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre Daniel. E hoje, não é exceção, vamos continuar a conhecer mais sobre Daniel, sobre a profecia e sobre aquilo que Deus tem preparado para nós. Temos tido a oportunidade de contar com a ajuda do nosso querido Paulo Lima. Ele hoje, mais uma vez, está connosco. Eu quero agradecer a sua presença. É um prazer estar aqui. E quero, como sempre, começar imediatamente. Hoje temos um tema comprido que nos vai trazer muitas informações importantes e por isso não perdemos mais tempo. Paulo, qual é o sumário de hoje? Um poderoso anjo de Deus revela a Daniel o curso da intensa guerra entre o rei do sul e o rei do norte, desde a destruição do Império Greco-Macedónio de Alexandre Magno até ao tempo do fim. Então vamos já ver o versículo que nos vai servir de base para o nosso estudo. Encontra-se no livro de Daniel, no capítulo 11 e no versículo 33. E diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Este é um texto que já nos dá, tem aqui umas coisas não muito agradáveis, não é? Não. Mas que fazem parte da profecia de Deus e que nós temos que estar atentos e conhecê-las. Esta profecia começa por nos identificar a Pérsia, não é? No capítulo 11, logo no início dos versículos 1 a 4. E a minha pergunta é o que significado destas referências de Pérsia e Grécia que aqui aparecem. Sim. O rei, nesta altura em que Daniel vai ter esta visão, isto é mais uma audição, não é uma visão, ele vai ver o anjo Exato. que lhe vai revelar verbalmente a profecia. É Ciro II, é o rei reinante. A profecia diz que viriam ainda 3 reis persas. Nós sabemos que foram Cambises, o falso Semerdis, que é uma confusão que eu não vou explicar porque não temos tempo, e Dario I. Depois desses viria um 4º rei que seria muito rico e que ajeitaria todos contra a Grécia. Nós sabemos que esse rei foi Xerxes, que é conhecido no livro de Esther como Assuero. Ele reinou de 486 a 465 a.C., atacou de facto a Grécia, foi derrotado, a frota dele foi derrotada em Salamis, no ano 480, e o exército dele foi derrotado em Plateia, no ano 479. Ele não conseguiu os seus intentos e suscitou uma reação. E essa reação vai ser liderada pelo rei valente, que é a expressão que é utilizada na profecia, um rei valente. Nós sabemos que é Alexandre Magno. Alexandre vai conquistar o Império Medo-Persa, vai morrer sem sucessores, ou os sucessores eram menores e não tiveram poder para se impor, e o seu reino vai ser dividido para os 4 ventos, diz-nos a profecia, e passará a outros. Quem foram esses outros? Aquelas personagens que eu já tenho referido ao longo dos tempos dos nossos estudos. Os diádocos, ou seja, os sucessores de Alexandre, que a partir do ano 301, na Batalha de Ipsus, eles dividiram o império entre si. Seleuco ficou com a Síria e a Babilónia, Ptolomeu ficou com o Egito, o Isímaco ficou com a Trácia e a Ásia Menor, e Cassandro ficou com a Macedónia e com a Grécia. Destes 4 reinos helenísticos, estes 4 reinos, a profecia vai se focar em 2. O reino fundado por Ptolomeu, primeiro rei do sul, no Egito, fundou a dinastia Lágida, e o Seleuco, o primeiro reino do norte, na Síria e Babilónia, que fundou a dinastia Seleucida. E a partir de agora, sul e norte vão ter referência ao Egito, o sul, e à Síria e Babilónia, o norte. Do ponto de vista da Judeia, sul e norte em relação à Judeia. Eles agora, estes 2 reinos vão aparecer e eles vão ser representados. Como é que eles são representados em Daniel 11? Sim, os reinos helenísticos do Egito e da Síria são retratados em Daniel 11, do versículo 5 ao versículo 15. Há aqui um conflito centenário entre o rei do sul, o Egito ptolomaico, e o rei do norte, a Síria e a Babilónia Seleucida, que envolve muitas batalhas, muitas alianças, num conflito permanente. Nós não temos tempo para interpretar cada versículo a versículo, é impossível, não temos tempo para isso. Posso dizer, no entanto, que no versículo 5 de Daniel 11 aparece o primeiro rei do sul referido, que é Ptolomeu I Sóter, que morreu em 282 a.C., e aparece o primeiro rei do norte referido, que é Seleuco I Nicator, que morreu em 281 a.C. Depois há vários reis que aparecem, e em Daniel 11, versículos 11 a 13, é referido o último rei do sul, que é claramente identificado, Ptolomeu IV Filopater, que morreu em 204, e é referido o último rei do norte claramente identificado, que é Antíoco III Magnus, que morreu em 187 a.C. Até aqui, até este momento da profecia, todos os comentadores de todas as orientações teológicas, liberais, conservadores,
católicos, protestantes, adventistas, evangélicos, todos concordam que isto é assim. Até aqui, todos estão de acordo na interpretação. A partir daqui, as coisas variam. E variam porque Roma surge, não é? Antes de Roma surgir, há uma referência ao antigo quarto Epifânio, ok, que também já o reino do norte, que ataca o sul, e aqui é que há a transição para Roma Imperial. E é nesta transição e neste momento que começa a haver as divergências. Sim. Mas explica-me um bocadinho como é que surge em Daniel 11, vai-nos surgir então a Roma Imperial, não é? E Sim. de que modo é que isto acontece? Em Daniel 11, do versículo 16 ao versículo 22, há um novo actante, um novo ator na cena internacional, é a Roma Imperial. Na profecia é referido como o que há de vir, é assim a expressão, o que há de vir contra antigo quarto Epifânios. Não há menção do rei do norte até ao versículo 40, mas Roma assume agora o papel do rei do norte. A frase técnica que é utilizada para introduzir uma nova potência é a frase fará segundo a sua vontade. Esta frase aparece ao longo da profecia para introduzir uma nova potência. Essa potência é Roma. É dito dela que estaria na Terra Gloriosa, ou seja, na Palestina. Nós sabemos que Roma conquistou a Palestina Exato. pela mão do general Pompeu, no ano de 63 a.C., e é uma conquista que em Daniel 8:9 tinha sido atribuída à Ponta Pequena. E nós tínhamos interpretado a Ponta Pequena na altura como Roma, Roma Exatamente. pagã e Roma papal. Depois, em Daniel 11, versículos 17 a 19, há a descrição breve da ação histórica de Júlio César, o fundador do Império, da fase imperial de Roma. E há uma referência muito interessante à Rainha do Sul, Cleópatra, que fez aliança com Júlio César. Em Daniel 11:20, a seguir, há uma referência a César Augusto, que sucedeu a Júlio César e foi o primeiro imperador oficial do Império Romano. Há uma referência a ele como cobrador de impostos. Nós sabemos que ele fez um grande censo, até foi nesse censo que Jesus nasceu, por causa desse censo, que nasceu em Belém. E diz dele que ele seria morto sem batalha. E realmente César Augusto morreu de doença na sua cama, tranquilamente, no ano 14 depois de Cristo. Depois, Daniel 11, versículo 21 e 22, há uma referência a outro César, ao sucessor de Augusto, Tibério César. É uma pessoa que é considerada pelos historiadores como uma pessoa vil, como diz a profecia, que acedeu à dignidade real sem mérito algum da parte dele. Foi quase um por acaso, mas ele foi posto como César à frente do Império. Diz que iria destruir muita gente. Realmente Tibério fez uma grande campanha militar contra os germanos, um povo do que é hoje a Alemanha, e esmagou muitos, causou muitas mortes e fez guerras contra outros povos também. Ele foi um príncipe guerreiro. E depois há aqui um ponto muito interessante em Daniel 11, no versículo 22b, há uma referência à morte de Jesus. Dizia que este imperador romano iria quebrar o príncipe do concerto. E aqui o príncipe, a palavra utilizada é Nagid, em hebreu. E é muito interessante porque é a palavra exatamente utilizada em Daniel 9, que nós já estudamos, Daniel 9, versículo 24 a 27, em que há referência ao Mashiach Nagid, ou seja, ao Messias, o príncipe. E é a mesma pessoa que estamos aqui a falar. E nós sabemos que em Daniel 9, o Messias, o príncipe, segundo a profecia, é Jesus Cristo. Portanto, nós temos aqui um ponto de âncora em Daniel 11, 22b, em que estamos no ano 31, o ano da crucificação de Jesus pelas autoridades romanas, ou seja, em última análise, sob a autorização de Tibério César. Então, nós temos aqui a referência à parte de Roma Imperial em Daniel 11. Mas só que Daniel 11 continua a partir do Continua versículo 23. Continua. Exatamente, nós vamos ter que acompanhar. A partir do versículo 23 até o 39 vai-nos falar de Roma, mas vai ser de Roma papal. Exatamente. Nós tínhamos visto em Daniel 8 que o chifre pequeno ou a ponta pequena tinha duas fases. Roma Imperial, pagã, e Roma Papal. E aqui há essa passagem, há a passagem da fase imperial pagã de Roma para a fase papal de Roma. Estes versículos são complicados. Por exemplo, no versículo 23 a 30 do capítulo 11, há uma referência muito provável às cruzadas lideradas pelo Papa para tentar conquistar os lugares santos da Palestina. Essas cruzadas decorreram entre o século XI e o século XIII. Na primeira cruzada, logo de início, eles conquistaram Jerusalém, no ano 1099, foi a conquista de Jerusalém, contra o Estado Islâmico que estava lá a ocupar aquela zona da faixa da Palestina. E depois, na última cruzada, em 1249, houve um ataque direto dos cruzados contra o Egito muçulmano, que correu mal, eles perderam a batalha e isso está previsto também na profecia.
Portanto, aqui é uma referência, no versículo 23 ao 30, há aqui uma referência às cruzadas, tem a ver com a liderança de Roma Papal na tentativa de assegurar o controle dos lugares santos da Palestina. Depois, no versículo 31 do capítulo 11, há uma referência à profanação do templo celeste por Roma Papal. Nós já estudámos isso no capítulo 8, quando estudámos o capítulo 8, nomeadamente o versículo 11, em que é dito que este reino do norte vai tirar o contínuo, o Tamid. Eu apelo às pessoas para irem ver os capítulos anteriores, mas rapidamente dizendo que tem a ver com o serviço diário que era realizado no templo terrestre, que tem uma correspondência também no templo celeste, ou seja, a intercessão de Jesus pelos seus filhos e pelas suas filhas no templo celeste junto de Deus. Isso seria tirado pela Roma Papal, como anulando a mediação celestial de Cristo e pondo no seu lugar um sistema de mediação terrestre baseado no sacerdócio dos sacerdotes da Igreja Romana e em toda a doutrina teológica católica que tem a ver com a intercessão e com a mediação. E além de tirar o contínuo, o Tamid, este rei do norte, Roma Papal, ainda iria estabelecer a abominação desoladora. O que é que isto quer dizer? É que, ao anular a mediação celestial de Cristo, Roma Papal introduziu uma coisa nova. E o que introduziu foi um sistema de mediação sacerdotal humano que estabelecia, supostamente, a ligação entre os fiéis crentes e Deus, através do sacerdócio, através da confissão auricular, através da missa como sacrifício diário de Cristo, renovado cada vez que o sacerdote invoca a presença de Cristo na hóstia e no vinho consagrado, a mediação de santos e de Maria em lugar da mediação de Cristo. Portanto, tudo isso é a abominação desoladora, o sistema de mediação sacerdotal imposto no lugar do verdadeiro sistema que é regido por Cristo no tempo celeste. Depois, nós temos ainda uma referência nos versículos 32 a 34 à perseguição de Roma Papal aos crentes fiéis. Nós tínhamos visto também isso no capítulo 7, em que a ponta pequena persegue o povo de Deus, no versículo 25, e também no capítulo 12, no versículo 7, há uma referência que nós vamos ver no próximo programa, é essa perseguição. Aqui há duas possibilidades de interpretar estes versículos. Há autores que interpretam dizendo que os versículos têm referência aos 1260 anos de perseguição papal em Daniel, que nós já vimos, tem a ver com aquela frase de um tempo, tempos e metade de um tempo. Há outros autores que dizem que não, isso teria decorrido do ano 538 até o ano 1798, um período de perseguição papal de 1260 anos. Há outros autores que dizem que não, que o que há aqui é uma referência à reforma protestante e às consequências que essa reforma trouxe em termos de aumento de perseguição da parte de Roma Papal aos fiéis crentes de Deus que aceitavam os princípios da reforma. Portanto, são duas interpretações possíveis. Finalmente, em Daniel 11, versículos 36 a 39, aqui é feita uma descrição em grego diz da hubris desta personagem, ou seja, da desmesura, do orgulho, do excesso de confiança próprio, dizendo que ele se exaltará acima de todo o Deus e falará blasfémias contra o Deus verdadeiro, o Deus do céu. Roma Papal realizou isso, nós já vimos isso quando estudámos o capítulo 7 de Daniel e também o capítulo 8. Daniel 8, versículos 10 a 11, explicitam exatamente esta atitude de Roma Papal contra o Deus dos céus, mudando a lei de Deus, falando de blasfémias, dizendo que está no lugar de Deus na terra e tudo mais. E Daniel 7, 25 refere também esta desmesura e este orgulho excessivo de Roma Papal que se coloca no lugar de Deus. Mais uma vez, eu tenho que dizer, e já disse isso quando comentámos o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 8, que nós não estamos a atacar os crentes fiéis católicos que seguem os princípios da sua igreja e que procuram viver segundo a luz que têm, de acordo com os princípios de Deus. Estamos a desvendar o que aconteceu historicamente com uma instituição que se impôs aos crentes e que procura dominar as consciências e dominar a fé daqueles que procuram fixar essa fé em Deus. Exatamente. É disso que estamos a falar. Porque a verdade é que estas pessoas, as pessoas em si são crentes, não têm poder de decisão. Quem tem o poder de decisão foi aqueles que ao longo da história foram alterando aqueles que são os princípios. É a hierarquia da Igreja. Até aqui vimos o que acontece com Roma Papal, mas agora vamos entrar na parte que ao longo de todas as profecias nós encontramos que tem a ver com aquilo que vai acontecer na nova Terra, não é? Sim. A história, os eventos finais desta Terra. Sim. Daniel 11, versículos 40 a 45, descrevem os eventos finais da história da Terra.
nós sabemos que é uma secção que ainda não é difícil de interpretar porque são acontecimentos que ainda não aconteceram. Exatamente. São acontecimentos futuros. Porquê é que nós sabemos isso? Porque aqui diz que é no tempo do fim. Diz claramente diz, e no fim do tempo o rei do sul estará com ele e o rei do norte o cometerá com carros, etc, etc. Portanto, estamos a falar do tempo do fim, que começa, segundo Daniel, em 1798 e que vai se desenrolar até à segunda vinda de Jesus. Esse tempo do fim ainda não chegou ao fim, né? Nós estamos a viver nesse tempo do fim, e há aqui duas interpretações possíveis para o que está aqui a ser descrito. A primeira interpretação, que é defendida por William Shea e por Ángel Manuel Rodrigues, entende que o rei do norte aqui é a Roma papal, como tinha vindo a ser já há algum tempo na profecia, e que o rei do sul é o Egito, mas é o Egito espiritual, ou seja, é o ateísmo. O Egito espiritual porquê? No sentido em que quando Moisés apareceu ao faraó e disse ao faraó que queria libertar o povo judeu que estava preso em cativeiro no Egito, o faraó disse que não conhecia aquele Deus, não sabia quem era e não queria ter nada a ver com ele. Ou seja, havia aqui uma atitude de ateísmo espiritual. E aqui o Egito espiritual é nesse sentido. Seria o ateísmo próprio do racionalismo humanista, que começou com a Revolução Francesa, que curiosamente é perto desta data, de 1798. A Revolução Francesa é 1789. E depois teria evoluído para o comunismo marxista e daí para o humanismo ocidental em que nos encontramos, sempre em conflito entre este ateísmo espiritual e o cristianismo adúltero e apostatado de Roma papal. E depois haveria então um combate final entre Roma papal e o ateísmo, ou iria acontecer ainda no nosso tempo de vida, ou para além dele, ainda está no futuro. E depois desse conflito em que haveria a vitória de Roma papal sobre o ateísmo espiritual, Roma papal vitoriosa perseguiria o povo de Deus, por isso é que diz em Daniel 11:41 que ele entrará na Terra Gloriosa. A Terra Gloriosa é a Palestina, é a representação do povo de Deus, e haveria um tempo de angústia para o povo de Deus que terminaria com a intervenção de Miguel, que virá salvar o seu povo, como diz Daniel 12:1. Isso é a primeira interpretação. A segunda interpretação é defendida por Tim Rosenberg e por Maxwell. Eu agora não me lembro o primeiro nome deste autor. Ele é um teólogo muito interessante também, em que eles defendem que o rei do norte é, de facto, Roma papal, estão de acordo com os outros autores, mas que o rei do sul não é o ateísmo espiritual, mas é o Islão. E é o Islão e faz uma comparação, faz uma relação com o Apocalipse 9, com a quinta e a sexta trombeta. Aqueles que conhecem um pouco do Apocalipse sabem que a interpretação historicista clássica destas duas trombetas, em Apocalipse 9, são o aparecimento do Islão liderado por Maomé, o Islão árabe, na quinta trombeta, e depois na sexta trombeta o aparecimento do Islão turco, que vai destruir o Império Bizantino e vai substituir-se a ele. E haveria aqui uma relação entre Apocalipse 9 e Daniel 12, a partir do versículo 11, a partir do versículo 40 até o versículo 45. Portanto, haveria um combate final que ainda está no futuro, entre Roma papal com os seus aliados militares, que quem conhece Daniel, quem conhece Apocalipse sabe, Apocalipse 13 faz uma referência a um auxílio muito forte dado pelos Estados Unidos à Roma papal. Eu diria também a potência europeia irá participar aí. E, portanto, haveria um combate final entre Roma papal e o Islão, em que Roma papal, com os seus aliados, sairia vitoriosa. Depois dessa vitória, então, Roma papal iria perseguir o povo de Deus fiel, que, ao entrar na Terra Gloriosa, seria o simbolismo seria esse, e haveria, então, um tempo de angústia para o povo de Deus, do qual Miguel o livraria, como está escrito em Daniel 12:11. Portanto, estas são as duas interpretações possíveis. Haverá outras, mas estas são as mais fortes, em que divergem não na interpretação de quem é o rei do norte, aí eles concordam, é Roma papal, mas que divergem na interpretação de quem é o rei do sul. Para uns é o ateísmo espiritual que nós estamos a viver nas sociedades ocidentais, que domina a cultura, os meios de comunicação, de entretenimento. Para outros seria o Islão, o rei do sul. Ok, então hoje tivemos a oportunidade de tentar digerir esta informação que é muito grande, tivemos a oportunidade de ver o que é que acontece em Daniel 11 e depois de ver toda esta profecia e ver todos estes pormenores que nos trouxeste, o que é que eu posso levar para casa, o que é que eu posso aprender fazendo? O que eu posso aprender é que nós estamos já a viver o tempo do fim, estamos já nos últimos eventos antes da vinda de Jesus. Há acontecimentos que, como eu disse, ainda não se realizaram, que nós antevemos que se possam vir a realizar da maneira que eu expliquei. Devemos estar atentos porque as coisas estão a acontecer ao nosso redor e nós não podemos estar apáticos e aliados desta realidade espiritual
que levará à salvação daqueles que aceitarem o Messias Jesus e aceitarem o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Portanto, acho que é isso que podemos aprender com esta grande profecia de Daniel 11. E com este chamado a estarmos atentos àquilo que Deus tem para nós, terminamos o programa de hoje. Teremos mais um programa sobre este tema, sobre o tema de Daniel. Não queremos perder a sua companhia, por isso encontramos-nos já no próximo programa. Até lá.